Boa noite, pessoal que tá chegando. Vou esperar só um pouquinho o Instagram notificar a live para as pessoas. Boa noite. Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Andei sumida. A gente está fazendo a leitura desse livro, Poder para Mudar Sua Vida. Esse é o 10º capítulo, então só vão faltar mais 2. E aí o próximo capítulo fala sobre domínio próprio, que é um tema que eu gosto muito. E no final, o 12º capítulo é sobre uma vida produtiva. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou abaixar um pouquinho. Então a gente veio falando ao longo de 9 encontros. Estão todos lá salvos no IGTV e também no meu canal do YouTube. Então a gente falou sobre amabilidade, a gente falou sobre paciência, sobre regozijar-se, sobre ter uma vida boa, alguém com quem nós podemos contar. Então todos os capítulos do livro que eu já tratei está salvo no IGTV e no canal do YouTube. Então se você perdeu algum, é só ir lá assistir. O tema do nosso capítulo é brandura. Então é o método da brandura. E o que é brandura? Brandura é mansidão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mansidão. E eu gosto muito de um versículo que está lá em Mateus 5,5, em que Jesus disse que os mansos, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós precisamos aprender a ser mansos. E por quê? Porque Jesus ele foi manso. Então Jesus ele é a estatura do varão perfeito. Ele é a pessoa com que nós devemos nos espelhar, ter como alvo, como um objetivo de nós nos aprimorarmos e sermos como Jesus foi. E como a mansidão ela é importante? Se eu perguntar para você, você prefere viver ao lado de uma pessoa que é explosiva, que fala o que pensa, que fala da maneira que ela acha correta, uma pessoa que corrige outras pessoas em público, ou uma pessoa que reage sempre com muita estupidez? Ou você prefere viver ao lado de uma pessoa que ela sabe responder com paciência, que ela é branda nas palavras dela, que ela não reage com ira? Então, nós queremos ter pessoas mansas ao nosso lado. E se nós queremos conviver com pessoas mansas, nós também devemos ser mansos. Então, a Bíblia traz só 2 pessoas que foram chamadas de mansas. Essa pessoa foi Jesus e Moisés. Muitas pessoas elas relacionam a mansidão como se fosse uma pessoa fraca, uma pessoa submissa, que aceita tudo. Mas não. A mansidão, ela é um dom de Deus. Então, Jesus, mesmo sendo manso, ele não era fraco. Jesus era forte. Moisés, mesmo sendo manso, ele não foi fraco. Ele não foi submisso, mas ele foi forte. Então, nós devemos primeiro tirar da nossa mente, do nosso coração, boa noite, pessoal, essa imagem errada que uma pessoa mansa é uma pessoa submissa e é uma pessoa fraca, porque não é. E o nosso grande exemplo é Jesus. E aqui o autor do livro, ele relacionou 6 pessoas que elas trazem o aprendizado com que nós vamos exercitar a mansidão. Então, eu vou trazer a primeira. Então, eu quero que vocês reflitam a algumas situações. E a primeira diante das pessoas que te servem, você é compreensivo ou você é exigente? Então, o primeiro ponto onde eu vou analisar a minha mansidão, então a gente está fazendo uma autoanálise em relação às pessoas que te servem. Nós temos tantas pessoas que nos servem, nós temos na nossa casa a nossa mãe, o nosso pai, o marido tem a esposa tem o marido. No trabalho, talvez você tenha pessoas que te sirvam. Quando você vai no restaurante, tem um garçom que te serve. São tantas pessoas ao nosso redor que nos servem. E como que você age em relação a elas? Você é compreensivo ou você é uma pessoa exigente? Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas vão falhar. Muitas vezes o office boy ele vai demorar para levar o seu pedido. Muitas vezes
a sua mãe pode queimar a comida ou salgar. Então, muitas vezes, o seu funcionário ele não vai suprir a sua expectativa. As pessoas falham. Em relação a essas pessoas que te servem, você é sempre muito exigente ou você é compreensivo? Porque aqui a palavra de Deus diz em Filipenses 2, 3, 5, que não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Então, em relação às pessoas que nos servem, aqui a palavra nos ensina a não pensar apenas nos nossos interesses, não sermos vaidosos. Então, em relação normalmente às pessoas que estão inferiores a nós, pessoas que estão numa posição de nos servir, muitas vezes, muitas pessoas elas são muito exigentes, mas elas não são compreensivas. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais mansa, torne-se mais compreensivo, porque as pessoas falham, elas não vão atender todas as suas expectativas, e aqui a palavra fala, não olhe só para o seu próprio interesse, mas também para o dos outros, tendo entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aqui, em 1 Pedro 3,4, existe uma mensagem especial para as esposas, que aqui ele diz assim, que haja entre no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mas aqui também, um pouco em seguida, ele deixa uma mensagem para os esposos, que diz, marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à sua esposa. Então aqui é uma via de mão dupla quando a gente fala em casais. Tanto a palavra diz que a esposa precisa ser mansa e o marido também agir com discernimento. Então a mansidão ela é muito importante nos relacionamentos, principalmente em relação àquelas pessoas que nos servem, porque muitos de nós ficamos muito exigentes e nada compreensíveis. Que nesse momento você possa pensar de 0 a 10 em relação às pessoas que te servem. Você tem sido mais exigente ou mais compreensivo? Aqui a palavra nos ensina a também entender a outra pessoa e não olhar apenas o nosso interesse. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo é, como que você age quando alguém te decepciona? Quando alguém erra? Você é complacente, e complacente você é benevolente? Você é gentil ou você é um crítico? O mundo tá assim, de pessoas críticas, não é mesmo? E muitas pessoas vão nos decepcionar, muitas pessoas vão errar, nós mesmos vamos errar. E às vezes as pessoas erram com elas mesmas. E como que você age diante do erro das pessoas e das decepções que elas trazem? Você é gentil? Você mostra amabilidade ou você é um crítico? Lá em Gálatas 6:1, a palavra diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com um espírito de brandura, mansidão, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Aqui quando Paulo fala para que você também não seja tentado, sabe o que ele está se referindo? Para você não ficar tentado a se achar mais santo que o outro. Você fica se achando santo porque você não errou. Só que você não errou da forma como que aquela pessoa errou, mas você também erra. Então aqui a palavra nos ensina que diante dos erros das pessoas, diante das decepções que elas nos trazem, nós precisamos ser o quê? Gentis, benevolentes e não críticos. O nosso exemplo, como sempre, é Jesus. E naquela passagem em que uma mulher foi pega em adultério, todos queriam apedrejá-la, mas Jesus não. Jesus ele disse para aqueles que queriam apedrejá-la, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E depois que todos se foram, Jesus tratou com ela em particular do erro que ela havia cometido. Então, diante do erro daquela mulher, Jesus ele nos ensinou o quê? Ser amável, ser manso e não ser crítico, porque lá tinham muitos críticos querendo apedrejá-la, mas Jesus nos ensinou a amar. Aqui também, como você reage quando alguém
algum amigo, conhecido, colega, ele erra, é em relação à escolha dele mesmo. Você é daqueles que fala, fica assim, ó, eu sabia, tem o que merece, ele é muito tolo. Você fica se achando superior? Porque essa não é uma atitude de uma pessoa mansa. Os mansos, eles têm benevolência para com o erro do próximo. Não é aceitar. Jesus aqui, ele não aceitou o erro daquela mulher, mas ele soube tratar com ela em particular. Então, quando alguém te decepcionar, quando alguém errar, não seja um crítico, mas seja amável, seja gentil, porque é assim que Cristo nos ensinou. E nós devemos nos esforçar para ser amável, por quê? Manso, por quê? Porque é assim que Cristo nos trata. Em Romanos 15:7 diz assim: portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Então é a forma como Cristo nos trata, nós devemos tratar. E Deus, ele tem tolerado tantas coisas, tantas falhas, nossa, tantas inconstâncias, tantas fraquezas, tanta incredulidade, como a gente erra perante Deus. E mesmo assim, ele é manso e ele é longânimo para conosco. E se Deus, ele trata assim a nós mesmos, então aqui a palavra fala, olha, da forma como Cristo tem te acolhido, acolha os outros também. Então, diante de uma pessoa que está te decepcionando, está errando, não seja um crítico. Seja alguém gentil, seja alguém que saiba tratar em particular, como Jesus nos ensinou lá naquela passagem da mulher adúltera. O terceiro tipo de pessoa que vai nos ensinar a ser manso, e nós também podemos refletir, são aquelas que discordam de nós. Então, quando alguém discorda de você, você é delicado ou você já arruma uma briga? Porque tem pessoas que quando alguém discorda dela, seja de uma opinião política, seja de uma questão religiosa, seja em relação ao futebol, qualquer questão, se alguém discorda dela, em vez dela ser delicada, não, ela já caça uma encrenca, já caça uma briga, ela quer arrasar com a outra pessoa, mostrar que ela tem razão de tudo. E esse não é um ensinamento que Jesus nos deixou, porque a palavra fala lá em Provérbios 15:1 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, quando uma pessoa ela discorda de você, você responde com ira. Quando você responde com dureza, atacando também, você tá o quê? Colocando fermento na briga. Ela só vai aumentar. Mas a palavra fala que quando a resposta ela é branda, ela desvia o furor. Muitas vezes nós colhemos frutos de brigas, porque nós não aprendemos a ser mansos e medir as nossas palavras. Que nós possamos aprender a medir as nossas palavras quando nós formos responder àqueles que discordam da nossa opinião. Seja em relação a qualquer assunto, aprenda a desviar o furor com uma palavra branda. A mansidão, ela é a capacidade de discordar amigavelmente. Se duas pessoas pensam igual, uma delas é descartável, porque se as duas pensam da mesma forma, uma delas não precisa. Então, o pensamento diferente ele vem para nos ensinar, para nos melhorar o nosso entendimento de uma situação, não para que a gente venha causar briga, discórdias e contenda. Então, no nosso dia a dia, nós nos relacionamos com muitas pessoas e muitas não vão concordar com tudo que nós vamos falar. E é nesse ponto que nós precisamos aprender a não dar resposta dura. Quantas vezes a gente às vezes vai demonstrar a nossa opinião em relação a alguma coisa, seja no trabalho, em algum círculo de amizade, e você dá a sua opinião e alguém vem e te responde com dureza e você fica até sem jeito. É duro. Então, que nós também não sejamos esse tipo de pessoa, que quando alguém discordar daquilo que a gente pensa e acredita, nós também possamos dar resposta branda, mansa, para desviar o furor e não colocar fermento em uma briga. Em 2 Timóteo 2:24, existe uma palavra muito boa que diz assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão.
os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, quando alguma pessoa discorda de nós, nós devemos fugir das brigas. E aqui a palavra nos ensina o quê? A disciplinar com mansidão e pedir a Deus que conceda não só o arrependimento, mas que elas também possam conhecer a verdade e não fazer aquilo que é mal. Então, uma pessoa mansa, ela consegue sair de muitas brigas, sair de muitos... Oi, boa noite. Então, uma pessoa mansa, ela consegue não entrar em muitas rixas e muitas brigas que elas podem evitar tendo sempre uma palavra branda. A quarta situação que nós precisamos analisar para sermos mais mansos, assim como Jesus foi, é como você age quando alguém corrige você. Você é receptivo ou você é incorrigível? Então, a mansidão, ela também se caracteriza por nós sabermos receber bem uma correção. Muitas pessoas não aceitam ser corrigidas. Em Provérbios 13:18 fala assim: pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Muitas pessoas, quando você vai corrigir, elas endurecem o coração e elas não aceitam. Para você hoje analisar esse seu grau de mansidão quando alguém corrige você, seja o seu chefe, seja um superior, ou às vezes alguém da mesma posição que você reage com rispidez ou você ouve a correção? Durante a vida de Jesus, várias pessoas seguiram Jesus. Então, a multidão seguiu Jesus, os fariseus seguiram Jesus e os discípulos seguiam Jesus. E Jesus tem passagens na Bíblia que traz que Jesus ele repreendeu em alguns pontos os discípulos, ele repreendeu a multidão, ele repreendeu os fariseus. E aqui a gente analisa qual foi a reação de cada um deles. Porque quando Jesus repreendeu a multidão, que está lá no livro de João 6, o que a multidão fez? Ela abandonou Jesus. Quando Jesus repreendeu os fariseus, o que aconteceu? Os fariseus tramaram contra a vida de Jesus. E quando Jesus repreendeu várias vezes os discípulos permaneceram com Jesus. E os discípulos permaneceram, eles foram fiéis e eles cumpriram o chamado deles. E com certeza lá na glória eles terão um grande galardão. Então, quem é você? Você é uma multidão que abandona quando é corrigido, quando você é repreendido? Você é como os fariseus, que quando é repreendido você fica tramando mal contra a pessoa que te corrigiu, você fica retrucando na sua mente: essa pessoa não sabe de nada, nem sabe o que tá falando, ela não me conhece. Você fica pensando mal no teu coração, como os fariseus? Ou você é como um discípulo disposto a aprender? Você continua seguindo, você dá ouvidos à correção, você está disposto a aprender. Então, um dos pontos para nós analisarmos a nossa mansidão é a nossa disponibilidade em aceitar ser corrigidos. Então, aquele que não aceita a correção, ele precisa ainda exercitar um pouco mais a mansidão dele, ouvindo a correção. A mansidão, ela implica estar pronto a aprender com os outros, a aceitar a correção, é a disposição de admitir quando está errado. E como é difícil a gente admitir: eu errei, eu falhei, a culpa é minha, eu estava errada. Muitos de nós, mesmo estando errado, a gente bate o pé e não quer dar o braço a torcer. Mas uma pessoa mansa, ela reconhece o seu erro com mansidão. E ela ouve a correção. E ela não abandona, ela não retruca, ela não coloca no coração dela desejos maldosos contra aquele que a corrigiu. E ele também não abandona. A multidão abandonou. Os fariseus planejaram contra a vida de Jesus, mas os discípulos continuaram e eles foram vitoriosos. Que nós também
aprendemos hoje a continuar mesmo quando somos corrigidos e a não abandonar e nem a tramar o mal. O quinto ponto para nós analisarmos a nossa mansidão é como que a gente reage diante de alguém que nos fere. E como nós somos feridos nessa vida? Você age ou você reage? Você deixa que as outras pessoas controlem o seu emocional? As outras pessoas conseguem controlar o seu espírito? A palavra do Senhor fala que aquele que não controla o seu próprio espírito, ele é indefeso. Ele é como uma cidade desprotegida. Lá em Provérbios 16:32 diz assim: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então, durante a nossa vida, nós vamos ser muito confrontados. Muitas pessoas vão nos ferir. E como somos feridos? Mas e aí, eu vou agir com mansidão ou eu vou reagir com ira? Ou eu vou reagir com raiva? Diante das pessoas que têm ferido você. Como você tem reagido? Você tem reagido ou agido? Então, nós precisamos parar hoje e analisar esse ponto. A mansidão ela é a capacidade de lidar com a dor sem retaliação. É a capacidade de absorver o golpe sem revidar. Jesus chamou isso de oferecer a outra face. Isso não é fácil, não é natural. Tem razão. Isso é sobrenatural, é fruto do Espírito. É preciso o poder de Deus para viver dessa maneira. Então, às vezes, nós não conseguimos isso pela nossa própria força de vontade. E é por isso que isso é um fruto do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a desenvolver a mansidão. Nós somos incapazes de desenvolver o fruto do Espírito, porque nós somos apenas as varas. Mas as varas dependem da videira. A videira é Jesus e é o Espírito Santo que age em nossas vidas para que nós possamos produzir esses frutos. Então, outro exemplo, como sempre o nosso grande exemplo é Jesus. Jesus, quando ele foi interrogado por Pilatos, ele foi humilhado. Aquele julgamento não era justo e também não era legítimo. Jesus ele tinha todo o poder para mandar os anjos descer do céu e libertá-lo daquele julgamento injusto e ilegítimo. Mas Jesus ele escolheu o silêncio. Mas muitos não entenderam e acharam que Jesus havia se entregado. Mas Jesus ele estava no controle da situação. Quem estava no controle? Pilatos, que estava irado, nervoso porque Jesus não retrucava, não tentava se defender. Ou Jesus? Porque Jesus ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele não precisava se justificar para Pilatos. E Jesus ele sabia qual era o plano. E o plano estava ali se cumprindo. Ele precisava morrer para ressuscitar e nos salvar. Então Jesus aqui ele mostrou mansidão diante da afronta do inimigo. Como ele foi afrontado num julgamento injusto. E quantas vezes nós passamos por situações que nós somos feridos injustamente. Aqui Jesus ele não tentou justificar quem ele era, porque ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele não tentou fugir da situação de dor, porque ele sabia que aquilo lá fazia parte do plano de Deus. Mas ele enfrentou, ele estava no controle da situação. Muitas vezes nós vamos ser feridos, nós vamos ser afrontados, mas muitas vezes nós não precisamos provar para as pessoas quem nós somos e qual é o plano que Deus tem em nossas vidas. Você precisa ter consciência disso no teu coração, porque quando a gente quer reagir, nós simplesmente vamos sair fora da vontade de Deus. Porque nós vamos o quê? Perder a nossa paz interior. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando alguém o fere no trabalho pelas costas, o que você faz? Você sai irado, provoca uma confusão, você reage, você perde o controle? Ou você é manso? Quando você reage com ira, você admite que a outra pessoa tem controle sobre suas emoções. Ninguém toma o controle de você, é você que entrega no momento em que começa a reagir. Nós precisamos aprender a ser mansos como Jesus foi. Jesus aqui diante de uma afronta, quantas vezes vamos ser afrontados? Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos provar quem nós somos, qual é o plano de Deus em nossas vidas. Então não se desgaste. O inimigo muitas vezes ele quer que a gente reaja com ira, que nós percamos a nossa paz interior.
mas nós precisamos agir como Jesus agiu, com mansidão, tendo fé e convicção no nosso coração que nós somos os filhos de Deus e nós estamos cumprindo o seu plano. Então, quando você for ferido, não reaja com ira, mas haja com mansidão, conscientemente. Você vai evitar assim perder a sua paz interior. E o sexto e o último, deixa eu ver a hora, acho que eu não tô no tempo. E o último ponto que eu queria trazer hoje para vocês é: como você tem agido com aqueles que não são cristãos? Você é respeitoso ou você os rejeita? Então, quando você estiver dando testemunho, falando de sua fé, respeite as pessoas que não têm a mesma fé que você e não rejeite. Isso também é ser manso. Quantas pessoas agem com superioridade, achando que só elas são corretas, que só elas vão ser salvas e tratam os outros com desprezo. Não é assim que Jesus nos ensinou. Jesus, ele foi manso e ele quer que nós levamos as boas novas dele também com mansidão e não impondo. Existem duas maneiras de você quebrar um ovo. Você pode pegar uma marreta, um martelo e bater no ovo e quebrar ele todinho. Ou você pode colocar ele num local aquecido. Você pode colocar ele num lugar quentinho para ser chocado. E no tempo certo, o pintinho vai sair do ovo. Usando a marreta, você destrói o pintinho. Mas se você cercar ele, aquecer ele vai no tempo certo sair com vida de dentro do ovo. Muitas pessoas, ao levar as boas novas, elas usam marretas, querendo bater na cabeça das pessoas. Isso não é mansidão, não é assim que Jesus nos ensinou. Mas Jesus, ele nos ensinou a aquecer as pessoas, respeitando e não as rejeitando, envolvendo elas com amor, para que no tempo certo, para que no momento certo, depois que ela tiver sido chocada como um ovo, ela possa sair e receber a vida eterna também. Então, quando você levar as boas novas de Jesus, não use marreta para bater na cabeça das pessoas, mas use o amor para envolvê-las, para que no momento certo elas possam viver também as boas novas de Cristo. Jesus, ele era manso, ele deseja que nós sejamos mansos ao falar dele aos outros. A mansidão era natural para Jesus, mas ela não é natural para nós. Nós precisamos exercitá-las e aprender. A pessoa mais mansa, ela é mais calma, enfrenta melhor aquilo que der e vier. Muitas pessoas sofrem de esgotamento, de nervoso, e é por falta de mansidão. Então aí você pode se autorrefletir ou você vai lembrar de alguém do seu ciclo de relacionamento que vive nervosa e estressada. Para pensar nos 6 pontos que nós tratamos. Eu tenho certeza que em muitos desses pontos, essa pessoa, ela não tem agido com mansidão. A pessoa que ela não é mansa, ela está sempre exigindo os seus direitos, julgando os outros, querem sempre provar que estão certas, elas não aceitam a opinião que é contrária àquilo que elas acreditam. Elas não se dispõem a aprender, não aceitam ser corrigidas e elas se agem com ira e raramente tratam os outros com respeito. Então, essas são características que nós precisamos nos autoanalisar. Em que ponto será que eu preciso melhorar? Em que ponto eu preciso desenvolver mais a minha mansidão? A mansidão, ela traz paz exterior com as pessoas à sua volta e interior, porque você vai conseguir manter as suas emoções no seu controle. Você não vai dar o controle das suas emoções na mão de outra pessoa. Viu porque ela é tão importante? E aí você precisa fazer um balanço. Em qual área você precisa ser mais manso? Anote e ore e fale para Deus. Peça ajuda. Você não pode fazer isso sozinho. Isso é algo sobrenatural, desenvolver a mansidão. Então, ela é um fruto do Espírito e não da nossa força de vontade. Então, hoje, são 6 pontos, então, em que nós precisamos pensar sobre mansidão. Em situações que nós precisamos analisar como nós temos agido e reagido. O primeiro que eu tratei, só vou recapitular para a gente encerrar. O primeiro ponto é: diante de alguém que te serve, alguém que às vezes é inferior a você ou
sua mãe, seu pai que às vezes serve você na sua casa, o office boy, o entregador, o cobrador. Diante dessas pessoas, você é uma pessoa compreensível ou muito exigente? Diante daqueles que te decepcionam, daqueles que erram, você demonstra amabilidade, gentileza, ou você é um crítico, você fica apontando, essa pessoa errou, ela só faz tudo errado, tá? Eu sabia, ela sempre faz isso, tá estragando a vida dela. Você é um crítico ou você demonstra amabilidade, como Jesus demonstrou para aquela mulher que foi pega em adultério? Enquanto todos queriam apedrejá-lo, foram críticos, Jesus mostrou mansidão. E depois que todos saíram, Jesus tratou com ela em particular. Jesus nos ensina a ser manso. E diante daqueles que discordam de você, daquilo que você pensa, daquilo que você diz, você arruma briga, você arruma confusão, você quer arrasar com os argumentos da outra pessoa, ou você é delicado, ou você consegue lidar bem com a situação? Porque a palavra fala que a resposta branda desvia o furor. Muitas vezes nós entramos em brigas, colocamos fermento em brigas, porque nós não damos uma palavra branda. Diante daqueles que te corrigem, que às vezes vem, olha, você errou, olha, isso não é assim. Diante dessas pessoas que te corrigem, você é receptível ou você é incorrigível? E a palavra fala que aquele que não é corrigível, que não aceita instrução, virá sobre ele pobreza e vergonha. Então nós precisamos aprender a aceitar a correção. Quinto, quando alguém te fere, como somos feridos? Você age ou você reage? Normalmente você age com ira ou você reage com mansidão, como Jesus reagiu. Jesus não precisava provar para Pilatos quem ele era, porque Jesus sabia quem ele era. Você sabe quem você é, você não precisa provar para ninguém quem você é. Você não precisa provar para ninguém o plano que Deus tem para sua vida, porque você sabe, Deus sabe. Então nós aprendemos aqui. Eu aprendo a ser manso quando eu não perco o meu equilíbrio emocional e reajo com ira, com raiva, querendo mostrar quem eu sou, provar os meus argumentos. Eu não preciso provar meus argumentos. E último, em relação aos não cristãos, nós precisamos ser respeitosos e não se rejeitar. Que nem o exemplo do ovo. Não quebre um ovo com uma marreta, mas aqueça ele para que o pintinho possa ser com vida. Diante dos não cristãos, não bata na cabeça dele justificando que você está levando boas novas, mas aqueça ele, envolva com amor, porque no momento certo ele vai ser aquecido e ele vai sair para uma vida com Cristo. Então essa era a mensagem de hoje do livro. Eu prometo que na semana que vem eu vou trazer o 11º capítulo, que fala sobre domínio próprio. E é um tema que eu gosto muito. Então, aí no 12º encontro é uma vida produtiva, e aí a gente encerra esse livro. E aí depois eu vou procurar um outro para eu dividir com vocês e para nós refletirmos. Porque muitas pessoas, elas são assim. Elas falam aquele jargão: eu nasci assim, eu morri assim, ó Gabriela. Mas nós não. Nós nascemos pecadores, nós nascemos maus, mas nós precisamos aprender a ser semelhante a Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é a estatura do varão perfeito. E através do quê? Da reflexão da palavra. Então hoje nós refletimos em vários versos da Bíblia, em várias situações que nós precisamos pensar: como que eu ajo diante dessa situação? Como que eu tenho sido? E não apenas criticar e agir com ira em relação às outras pessoas e aqueles que pensam diferente de nós. Eu demorei muito, o som tá bom, eu nem perguntei, deu pra ouvir direitinho, eu não coloquei o fone, eu esqueci, tá tudo bem? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu já terminei, já vou encerrar. Foi bom o retorno? Querem que eu continue ou tava bom sem? Eu sentia muita falta de vir gravar. Ai, que bom, Jéssica. Fazia muito tempo que eu não gravava, eu estava sentindo muita falta. Então, no próximo encontro eu vou tratar sobre o domínio próprio. Nossa, é um tema que eu amo, assim, porque eu preciso muito de domínio próprio, nós precisamos muito de domínio próprio. Então, nosso próximo encontro eu tenho certeza que vai ser muito especial.
Não percam. Eu fico muito feliz por todos aqueles que entraram na live. Gente, eu desliguei o meu ventilador porque ele faz um barulho e eu tô suando aqui. Tô suando. Então, mas eu tô muito feliz porque eu tava sentindo muito de fazer e espero que tenha sido bom pra vocês. Eu prometo que em breve eu vou anunciar a nossa próxima live sobre domínio próprio e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Nós não nascemos perfeitos, nós sempre precisamos melhorar. Eu não sou mansa 100%, eu não sou paciente 100%. Às vezes, por eu estar falando, muitos podem achar que eu sou perfeita, eu sou 100%. Não, eu não sou. Eu também estou aprendendo. Então, quando eu tô aqui falando pra vocês, eu também tô me autoanalisando. Porque existem situações que realmente nós somos muito tentados a perder a mansidão. Mas quando nós estamos sempre refletindo na palavra, na hora parece que o Espírito Santo ele vem, ele nos segura e fala: calma aí, mulher. Calma aí, olha o que você leu ontem. E normalmente quando nós tratamos de um assunto, no dia seguinte alguma coisa vem pra tentar. Deixa eu ver se ela aprendeu. Porque nós somos provados na prática. Então, na escola, a gente faz a prova escrita, né? Mas na vida, não. Então, hoje nós falamos sobre mansidão. Com certeza nós vamos ser provados na prática. E é nesses momentos que nós precisamos realmente estar ligados com Deus e sempre pedindo para o Senhor nos ajudar a ter mansidão. Porque isso não vem da nossa força de vontade, mas é um fruto do Espírito, é algo sobrenatural. Em uma das lives eu falei sobre a diferença entre força de vontade e a transformação pelo Espírito Santo. Então você imagina uma lancha num rio, no mar. Ela já está no piloto automático para ir para um lado. Se eu tenho força de vontade, eu vou pela minha própria força tentar virar o leme. Eu posso até conseguir por algum momento mudar a rota daquela lancha. Só que depois de algum tempo eu vou soltar, porque a força é muito grande e eu não vou conseguir por muito tempo. Então, mas quando eu consigo ajustar o piloto automático, ela vai aos poucos mudando a rota dela, sem que eu precise me esforçar muito. E a ação do Espírito Santo em nossas vidas é dessa forma. Muitas vezes você quer pela sua força de vontade ser mais paciente, ser mais amoroso, ser mais pacífico, ser mais amável, ser mais manso, ter mais domínio próprio, pela sua força de vontade. Mas sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo ajustando o nosso piloto automático para que a mudança realmente seja permanente. Então, esses nossos encontros são para reflexão. Então, eu desejo a todos uma boa noite. Eu fiquei muito feliz com cada um que entrou aqui e com cada um que também vai assistir, porque eu vou deixar ela gravada, tá? Vou mandar um beijo pra Amanda, pra minha irmã, porque ela não pôde assistir porque está trabalhando. Então, está justificada, tá bom? Um beijo, pessoal. Tenham uma boa noite e muito obrigada. Até mais.